Olá, eu sou o professor Alex Virgílio, do Sena USP, e na aula de hoje sobre métodos tradicionais de calibração, falaremos sobre o método da calibração por adições de padrão. A calibração por adições de padrão é uma estratégia interessante quando analisamos amostras mais complexas e que são mais propensas à ocorrência de efeitos de matriz. Esse método apresenta melhor exatidão em comparação com a calibração externa, porém é muito mais trabalhoso do que a mesma. O princípio desse método consiste no preparo da curva de calibração e uma alíquota da própria amostra. Dessa maneira, todas as soluções contêm a mesma quantidade de amostra e, portanto, alcançamos a compatibilização de matriz. O procedimento é semelhante também ao da calibração externa. Nós preparamos uma série de soluções analíticas com uma mesma quantidade de amostra e com concentrações crescentes do padrão. Notem, nesse caso, que o branco contém também uma alíquota da amostra. Todas as soluções são completadas com um solvente e levadas a um mesmo volume final. Por fim, nós efetuamos a medida dos sinais analíticos para as soluções e plotamos o gráfico de intensidade de sinal no eixo Y e concentração adicionada do padrão no eixo X. É importante ressaltar, pessoal, que a concentração adicionada é diferente da concentração do analito na solução, já que nós temos também uma contribuição daquela quantidade de analito que já havia na própria amostra naturalmente, tá certo? Então, com isso, pessoal, nós podemos obter aí a nossa curva analítica, tá certo? Uma vez obtida a nossa curva de adição de padrão, nós podemos determinar a concentração do analito na amostra de duas maneiras. A primeira é graficamente, ou seja, onde a nossa curva intercepta o eixo X no sentido negativo, quando y é igual a zero. Como não existe uma concentração negativa, o valor em módulo dessa concentração obtida aqui nos dá a concentração do analito na amostra. A segunda forma de obter é através dos parâmetros da curva gerada. Então, uma vez obtida a nossa curva aqui, nós temos os coeficientes linear e angular. Se nós fizermos uma relação aqui, uma razão entre o coeficiente linear e o coeficiente angular, ou seja, o intercepto e a inclinação, nós podemos obter a concentração do analito na amostra, tá certo? Um exemplo prático desse método é a determinação de ferro em água potável por ICP-OS. Nesse caso, foram preparadas 6 soluções analíticas. Cada uma delas continha um volume de amostra de 5 ml da amostra original em sua composição. Após a adição de concentrações crescentes de padrão a cada uma das soluções, exceto o branco, em que não foi adicionado nada, as soluções foram levadas todas ao mesmo volume final, de 50 ml. Então, uma vez obtidas as medidas de intensidade de emissão para cada uma das soluções, nós podemos plotar o gráfico aqui de sinal do analito no eixo Y e concentração do analito adicionada no eixo X. Através da razão, então, dos parâmetros da curva intercepto e inclinação, nós podemos determinar a concentração do analito na amostra, que no caso era 1,5 mg por litro. Como durante o preparo das nossas soluções analíticas havia 5 ml da amostra original e ela foi diluída para um volume de 50 ml, nós podemos aplicar o fator de diluição aqui, de modo que a concentração de ferro na nossa amostra original era, no caso, de 15 mg por litro. Tá certo? Esse método ele apresenta algumas considerações que devem ser feitas e algumas limitações. A primeira é com relação à concentração de padrão que deve ser adicionada. Ela deve ser da mesma ordem de grandeza daquela já presente na amostra. Ou seja, nós não podemos ter uma concentração do analito presente na amostra muito maior do que aquela do padrão adicionado. Senão aquela adicionada vai pouco alterar o nosso sinal analítico. Além disso, é pouco indicado que nós tenhamos a concentração do padrão seja muito maior do que a concentração que já havia na amostra, de modo que nós podemos
descaracterizar o sinal que já havia originalmente na amostra. Dessa maneira, é ideal que nós tenhamos uma ideia prévia da concentração do analito na amostra para garantir uma adição adequada e, com isso, uma boa exatidão. Além disso, pessoal, cada amostra diferente necessita de uma curva de calibração para ser realizado nela. Se nós considerarmos um exemplo hipotético aqui de 10 amostras para serem analisadas, por calibração externa, nós teríamos as 10 amostras, mais umas 5 soluções padrão, nós teríamos ao todo 15 soluções analíticas. Já essas mesmas 10 amostras sendo analisadas pelo método das adições de padrão, nós temos uma curva para cada uma, ou seja, 5 soluções padrão para cada amostra, 50 soluções analíticas, certo? Então, nós temos aí mais de 3 vezes mais soluções para serem analisadas, ou seja, um trabalho 3 vezes maior, certo? Essa característica inerente aí da nossa adição de padrão, ela reduz a frequência analítica, ou seja, nós podemos analisar um menor número de amostras num determinado tempo, e além disso, há um maior consumo de reagentes, amostras e uma maior geração de resíduo por esse método de calibração. Obrigado por assistirem a essa série de vídeos sobre os métodos tradicionais de calibração. Nos vemos em breve e até mais.